E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O livro da resenha de hoje, segundo a Orelha, né, ele gira em torno de uma das questões mais importantes e que traz mais consequências na vida adulta de qualquer pessoa. E é a questão de ter ou não ter filhos. Esse livro é Maternidade, da Sheila Hett, editora Companhia das Letras. Ah, mas então quer dizer que o leitor ideal ou a leitora ideal desse livro é a mulher que não sabe se quer ter filhos ou então que já decidiu que não quer ter filhos? Bom, o que eu digo pra vocês logo de cara é que a princípio eu meio que achava isso quando esse livro chegou nas minhas mãos, ou seja, eu mal sabia nada dele, simplesmente li a sinopse, mas ao longo da leitura eu vi que eu tava muito enganada. De fato, sendo muito honesta pra vocês, eu me imaginava lendo esse livro, era um livro que eu já queria ler faz muito tempo, eu recebi ele já tem, sei lá, anos, eu acho, 2, 3 anos, e eu me imaginava lendo ele num momento bem diferente da minha vida, né? Ou seja, quando eu mesma, naquela época, ainda tinha muitas dúvidas sobre se eu queria ser mãe ou não. Então eu falei, nossa, esse livro vai ser perfeito, eu preciso ler logo e não sei o quê. Só que é coisas da vida, né? A gente vai adiando, fila de leitura grande, né? Vocês que também são leitores sabem disso. E eu nunca imaginei que eu fosse pegar esse livro para ler no momento que eu estou hoje, ou seja, grávida. E o que eu posso dizer para vocês é que foi uma experiência perfeita, foi perfeito e eu não poderia ter imaginado isso antes. Primeiro de tudo, né, esse livro ele é um romance, apesar de que muitas vezes ele tem uma cara assim de ensaio, ou mesmo parece uma autobiografia, mas é um romance, e traz essa narradora protagonista, que é uma escritora, né, de quase 40 anos, né, uma mulher chegando aos seus 40 anos. Ela tá numa fase em que as amigas dela, né, ou já têm filhos, ou então querem ter filhos, né, então estão pensando aí quando, etc. E ela, que num primeiro momento parece super convicta de que não quer ter filhos, ela começa a se questionar em relação a isso. Então, ao longo dos capítulos, o que a gente vê aqui é meio que uma divagação dessa mulher, né? E essa divagação, ela dura vários anos, apesar de que isso nem sempre fica claro no livro, sabe? Quanto tempo exatamente se passou, e mesmo essa passagem do tempo, sabe? Às vezes parece que é tudo numa época só, mas aí tem horas que não, que meio que cai a ficha na gente, a gente pensa, né? E percebe, nossa, mas passou bastante tempo. Enfim. E nessas divagações, ela meio que aborda vários aspectos, ela traz vários elementos, né, assim, da própria vida dela, mas que faz sentido, acho que para todo mundo, né, como um todo mesmo. Ela fala sobre os próprios projetos profissionais, né, porque essa protagonista, ela é uma escritora e neste momento ela está justamente escrevendo um livro sobre este tema da maternidade, né. Então a gente já encontra meio que uma metalinguagem aí no meio. Ela também aborda a relação com o parceiro dela, esse é um ponto bastante interessante, apesar de que nem sempre fica tudo muito claro, porque a gente só tem a visão dessa mulher, né? Ela é uma narradora protagonista, a gente não tem a visão do homem e também não é uma visão 100% confiável da realidade, mas é muito interessante essa relação dela com o parceiro, porque em muitos momentos, né, conforme ela vai relatando as coisas, a gente passa a se questionar, né, nós mesmos, a olhar para a vida dela e falar, poxa, mas será que essa escolha, essa decisão, essa, entre aspas, certeza que ela parece ter de não querer ter filhos é dela mesma ou é do companheiro dela? Eu não sei se é marido, né, ou é, enfim, alguém que ela mora junto. Do companheiro dela, né, do parceiro, porque ele decididamente não quer ter filhos. Ela passa a se questionar, mas ela tem todo um receio, sabe, de falar com ele sobre isso. Ele já tem uma filha de uma relação anterior, então, assim, é uma coisa um pouquinho complicada. Então, a gente fica pensando, né, até que ponto a opinião do parceiro, o ponto de vista do parceiro interfere, né, nos questionamentos dela, nas escolhas dela, o que ela acha que ela escolheu, ou de repente o que ela escolheu realmente. Ela também aborda os ciclos do próprio corpo, né? O ciclo de ovulação, depois menstruação e tudo. E ela faz isso de uma forma interessante, trazendo também junto o tema da natureza, porque muitas vezes ela fala sobre isso, né? Ela se questiona, né? Ah, mas ir contra a natureza, né? A natureza sendo, sei lá, esse chamado biológico, né? Que as mulheres
têm ou devem ter, de que precisam ser mães, etc. Então ela fala muito sobre isso, né, de ir contra a natureza, e é interessante como a relação que ela tem com esses anos férteis da vida dela é meio que uma coisa muito ansiosa, muito preocupada, do tipo, nossa, eu preciso passar pelos meus anos férteis ilesa, então só aí eu vou ter paz, sabe? Uma coisa meio assim. Ela traz muito também da própria infância, né? E da relação e dos traumas que ela tem com a própria mãe. Eu acho que essa é uma parte que não poderia faltar e que faz todo sentido. Inclusive, ela coloca também a história de algumas mulheres da família dela, sabe? E são histórias sempre marcadas por sofrimento, por sacrifício, e essas mulheres sempre usam meio que a maternidade como uma forma de compensar a dor que a mãe passou, que a mãe sofreu. Ao mesmo tempo, né, essa questão com a mãe dela também é complicada, porque ela traz a mãe dela como essa pessoa que, enfim, que gerou nela também alguns traumas, tem algumas experiências negativas, mas ao mesmo tempo ela vê a mãe dela como uma pessoa triste, uma pessoa de quem ela viu lágrimas, né, desde sempre. Então essa tristeza da mãe meio que mistura com a tristeza dela própria, sabe? E é uma tristeza mútua, e essa protagonista, ela fica nessa vontade, nesse desejo, assim, de querer compreender essa tristeza, o cerne dessa tristeza, e ao mesmo tempo sanar essa tristeza, tanto dela quanto da mãe. Além disso, né, essa narradora, ela traz pra gente esse próprio sentimento de dúvida mesmo que ela tem, sabe? Do tipo, será que ela quer mesmo viver essa experiência da maternidade, sabe? De dedicar uma boa fração da vida dela a um outro serzinho que, enfim, ela vai pôr no mundo e que nem pediu para nascer, ao invés de dedicar a vida dela a outras coisas, né? A projetos dela, a profissão, de repente, enfim. E uma outra coisa que fica muito clara entre os elementos aí que ela aborda, entre os aspectos, é a questão do medo, sabe? O medo é muito presente na vida dela como um todo e no relato dela, em tudo. Esse medo é ligado, sim, à questão com a mãe dela, né? A questão dos traumas, como eu falei. Ela tem, assim, uma visão bastante pessimista da maternidade, uma visão negativa baseada nas experiências e também, né, nas palavras da própria mãe dela. Claro, né, junto com tudo isso, como não poderia deixar de ser, porque esses elementos que eu falei que a protagonista traz são coisas íntimas dela como ser humano e tal, mas junto com tudo isso vem a coisa externa, né, vem a pressão da sociedade, a cobrança da sociedade em relação à maternidade. Ou seja, com a idade, parece que as pessoas, elas meio que demonstram ter pena, né, de mulheres que escolheram não ser mães, em vez de legitimar a escolha dessas mulheres, sabe? Isso é uma coisa muito real, isso acontece o tempo inteiro. E em todo lugar a gente vê as mães sendo mega veneradas, isso ela coloca aqui, né? As mães são seres divinos, superiores, né, super veneradas e tal. E as não mães é como se elas não fossem merecedoras de admiração, sabe? E pelo contrário, como se elas fossem até dignas de culpa por terem simplesmente feito essa escolha. Então, assim, né, ao longo disso tudo aqui, a gente vê como em muitos momentos essa narradora, ela parece completamente perdida. Tanto é que ela usa meio que as moedas, né, umas moedas como oráculo, né, meio que baseada, inspirada no I Ching. E isso a gente vê como que ela tá perdida, ela tem tantas perguntas e ela não consegue responder sozinha nenhuma delas. Mas no meio desse labirinto, né, de questionamentos, de anseios e de ansiedades também, ela traz alguns insights bem interessantes, né? Como tem um momento aqui que ela reflete sobre o fato de um filho não ser propriedade da mãe, sabe? Um filho é um ser separado, é uma outra pessoa. E essa é uma ideia também muito real, sabe? Porque é uma ideia que faz todo sentido na teoria, todo mundo sabe disso, sabe? Mas é tão difícil de aplicar, assim, de viver na prática. Então é muito interessante quando ela fala sobre isso. Pra mim, né, na minha opinião, acho que o grande mérito e a grande surpresa desse livro é que ele é muito mais do que simplesmente a não romantização da maternidade, ou então a desconstrução da maternidade, que talvez seja uma ideia que a princípio a gente tenha só pela sinopse, e ele também não cai no extremo oposto, ou seja, ele não é
simplesmente um discurso inflamado sobre por que ninguém nesse mundo deve ter filhos, sabe? Eu acho que esse livro aqui, ele tá num lugar muito mais subjetivo e por isso mesmo muito mais real, sabe? Porque ele traz essa narradora protagonista como um ser humano, sabe? Que é um ser humano cheio de contradições, como todos os seres humanos, sabe? Cheio de anseios e de dúvidas. E também o espaço, né, ocupado por todas essas questões, todas essas dúvidas e pelo medo na vida desse ser humano que é essa mulher, né? Como eu já disse logo antes, assim, o medo é muito presente aqui na vida dela, no relato dela. Não só o medo pura e simplesmente, assim, da maternidade, né? Dadas as experiências que ela teve com a mãe, mas também, eu acho, né, que principalmente o medo de fazer uma escolha e de bancar essa escolha diante da vida, sabe? Diante de tudo e de todos e de si mesma, principalmente. Eu acho que por conta de todas essas reflexões que o livro traz e que o livro provoca na gente, ele vai muito além, né, simplesmente daquela questão de ser mãe ou não ser, sabe? Então é um livro para ser lido por todas, por todos e também por todes, né? Por todo mundo mesmo. Tanto para quem quer ter filhos, como para quem não quer ter filhos, para quem não sabe ainda se quer ou não quer ter, para quem já tem filhos, ou para as pessoas que, assim como eu, estão esperando um filho, o primeiro, o segundo, enfim. Logo que eu comecei essa leitura, eu decidi pegar esse livro para ler, primeiro de tudo, porque já era um livro que eu queria muito ler desde um outro momento da minha vida, né? E eu falei, não, eu quero ler agora, porque se eu não ler agora, quem vai saber quando é que eu vou ler, né? Então eu decidi pegar o livro para ler, mas eu já tava meio assim, meio cética em relação a ele, assim, sabe? Eu achava que eu não ia me conectar muito com isso aqui, porque eu estava já em um outro momento, eu já tinha feito a minha escolha de ser mãe, ou seja, já estava grávida. E eu achava que esse livro era mais para, enfim, com ideias, enfim, para as pessoas que não sabiam ainda, que não queriam, achava que seria uma coisa mais nessa linha. Só que, como eu falei no começo do vídeo, eu estava enganada e foi super o oposto disso. Eu me conectei muito, assim, com cada questão trazida nesse livro, com cada reflexão, sabe, que essa protagonista traz pra gente. E a experiência de leitura dele me fez reforçar uma opinião que eu já carregava comigo, que eu sempre carreguei comigo. Não é assim, antes de eu falar, né, não é uma coisa negativa, assim, não coloquem rótulos, eu não coloco rótulo, é apenas uma opinião. Porque assim, né, toda a sociedade, todas as pessoas tendem a apontar o dedo pra não maternidade como uma coisa assim envolta em narcisismo e egocentrismo. Ai, é a mulher que quer, sei lá, tipo, viver só pra ela e blá blá blá, sabe? Mas eu sempre acreditei que quando a gente decide ter um filho, a própria decisão de ter um filho, em essência, é uma decisão narcisista, é uma decisão egocêntrica, sabe? Claro que depois, quando a pessoa vai exercendo a maternidade, você vai, e espera-se, né, que isso aconteça, você vai transformando essa decisão que surgiu como narcisista em uma coisa mais de doação, sabe? Uma coisa para o outro e até o que se espera que você faça, dado que, né, eu acho que a maternidade exige muito disso, né? De todas as mulheres, de todas as pessoas. Mas eu acredito que a decisão em si, o cerne dela, tem um fundo narcisista. E claro, é uma escolha, é uma decisão também baseada e que envolve muita bagagem emocional, sabe? Tanto bagagem boa quanto bagagem ruim. E acho que também é uma coisa que, sei lá, a maior parte dessa bagagem a gente sequer tem consciência, sabe? Mas eu acho que tudo isso influi nessa decisão, nessa escolha que é tão importante na vida das pessoas. Para finalizar aqui com esse livro, eu acho que ele traz pra gente, ele reforça também essa ideia de que nenhuma mulher é mais nem menos porque decidiu ser mãe ou não ser, sabe? Eu acho que as duas decisões são legítimas, são válidas e devem ser respeitadas por todo mundo e principalmente pela própria pessoa que fez essa escolha. E claro, né, sem esquecer que também tudo bem mudar de ideia ao longo do caminho, ao longo dos anos, sabe? Ao longo da vida, porque isso acontece, é normal, eu falo por experiência própria. Nem sempre eu quis ser mãe, sabe? Eu acho que a maternidade nunca foi pra mim, porque tem mulheres que é desde cedo, sabe? Pra mim nunca foi, tipo, um sonho de infância, um sonho desde nova.
Eu tive fases em que eu não queria mesmo ser mãe, depois tive uma grande fase de dúvida e depois realmente eu quis ser mãe, quero ser mãe, então neste momento é algo que eu desejo bastante para minha vida, mas nem sempre foi assim, né? E tudo bem, o importante é a gente mesmo se respeitar, acolher as nossas próprias escolhas, sabe? Legitimar elas para então o mundo poder legitimar também essas escolhas, sabe? O mundo, claro, né? A gente sabe, ele é hostil, ele não é legal com as mulheres, com as escolhas das mulheres. E quando envolve maternidade, o negócio também fica ainda mais pontiagudo, eu diria. Mas sim, sabe? As escolhas precisam ser respeitadas, não importa quais forem. Então, sim, esse é um livro que eu recomendo demais para todos vocês. E para quem curte esse tema de maternidade, numa pegada também não romantizada e abordando outros temas no meio do caminho, a questão de dúvida, de desejo ou não desejo de ser mãe. Tem 2 outros livros bastante interessantes aqui para indicar para vocês, que eu já falei sobre eles já várias vezes, né, aqui no canal, no Instagram também, mas que eles têm uma pegada mais diferente, né, um pouco mais cruel, uma pegada bem ácida. Um desses livros é Morra Amor, da Ariana Harvix. E o outro livro é um dos meus queridos da vida, Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. São 2 livros ótimos também sobre maternidade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todos os comentários aí sobre maternidade da Sheila Hett. Recomendo demais. E é isso, me contem aqui nos comentários o que vocês acham sobre o tema, se vocês têm vontade de ler esse livro e que outros livros também sobre essa temática e com esse tipo de pegada vocês indicariam para mim e também para os outros leitores. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha aqui nesse vídeo para ajudar o conteúdo a aparecer aí para mais pessoas. Se você tem vontade de ler esse livro, ficou curioso, aqui na descrição eu sempre deixo o link de onde comprar. E comprando por esse link, vocês ajudam muito, muito mesmo aqui o canal e o meu trabalho. E vocês não gastam nenhum centavo a mais com isso. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.